Vírus são partículas infecciosas de natureza nucleoproteica, de dimensões geralmente inferiores a 0,2 micra e consequentemente filtráveis em filtros bacteriológicos e visíveis somente ao microscópio eletrônico. São parasitas intracelulares obrigatórios, formando geralmente só em presença de células vivas e dão facilmente lugar a mutações. Induz a célula parasita a formar réplicas tanto do ácido nucleico como da capa proteica. A organização estrutural das partículas de vírus, evidenciada pela técnica da difração de raios. Retrovírus. Os retrovírus, ou RNA vírus, formam um grupo dos primeiros vírus estudados e conhecidos há cerca de 90 anos. Tudo começou com o aparecimento de doenças em galinhas, mas que só foram bem esclarecidas por volta das décadas de 60 e 70, com a descoberta de enzimas, DNA proviral com células germinativas e dos engogênios relacionados aos retrovírus. A doença mais falada desse vírus é o HIV, que por infectar seres humanos. Adenovírus. Os adenovírus são um grupo de vírus que podem afetar várias partes do nosso corpo. Normalmente, os que causam infecções no trato respiratório. Por exemplo, resfriado e pneumonia, conjuntivite, infecção nos olhos, e até cistite, que é a infecção de bexiga. Reprodução viral. Então, a reprodução ocorre necessariamente no interior de uma célula hospedeira. Por isso, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, requerendo a utilização da estrutura celular, material genético e organelas para sua multiplicação e propagação. Para o estudo e compreensão da reprodução dos vírus de DNA, é como ter como referência o mecanismo de infestação causado pelos bacteriófagos, vírus que atacam soro e bacilo. São dois agentes que atuam como imunizadores. Entretanto, são usados em ocasiões diferentes, apesar de terem um objetivo comum, que é proteger o nosso corpo contra substâncias estranhas. Os dois produtos são fabricados a partir de organismos vivos, sendo, portanto, chamados de imunobiológicos. As vacinas são usadas como uma forma de proteção que estimula nosso organismo a produzir anticorpos contra a determinada doença. Em razão dessas características, dizemos benefícios do vírus. Os vírus são muito importantes na biologia molecular, sendo utilizados como vetores de clonagem e para inserir DNA nas bactérias, e também como uma alternativa aos antibióticos para tratar infecções por bactérias, por matar bactérias. Alguns podem ser usados até como fonte de energia, como é o exemplo do vírus M13, que poderá ser usado para fabricar baterias ultradensas com até 3 vezes mais de potência que as convencionais. E se olharmos ecologicamente. Cachumba. Cachumba é uma infecção viral que afeta as glândulas parótidas, um dos 3 pares de glândulas que produzem a saliva. As parótidas estão situadas entre suas orelhas e à frente delas. A cachumba é muito mais comum em crianças e pode afetar uma das glândulas ou as duas. A cachumba era mais comum no Brasil, antes da vacina ser inventada. Após as vacinas serem incorporadas ao calendário dos postos de saúde, o número de casos reduziu drasticamente. As complicações da cachumba são raras e geralmente acontece quando a pessoa contrai a doença na vida adulta. AIDS é uma doença que ataca o sistema
imunológico devido à destruição dos glóbulos brancos. A AIDS é considerada um dos maiores problemas da atualidade pelo seu caráter. Ataca ao mesmo tempo muitas pessoas numa mesma região e sua gravidade. A infecção da AIDS se dá pelo HIV, vírus que ataca as células do sistema imunológico, destruindo os glóbulos brancos. A falta desses linfócitos diminui a capacidade do organismo de se defender de doenças oportunistas, causadas por micro-organismos que normalmente não são capazes de desencadear. A gripe é uma infecção do sistema respiratório, cuja principal complicação é a pneumonia, responsável por um grande número de internações hospitalares no país. A gripe inicia-se com febre alta, em geral acima de 38 graus, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça e tosse seca. A febre é o sintoma mais importante da gripe e dura em torno de 3 dias. Os sintomas respiratórios, como tosse, tornam-se mais evidentes com a progressão da gripe. Mantém-se, em geral, por 3 ou 4 dias após o desaparecimento da febre. Herpes simples é uma infecção viral comum que se caracteriza pelo surgimento de pequenas bolhas ao redor dos lábios ou dos genitais, mas que também podem aparecer em qualquer outra parte do corpo. Causas. A transmissão do vírus da herpes simples se faz principalmente por contato direto entre pessoas, mesmo que não haja lesão ativa. A infecção por meio de objetos pode existir, mas é menos comum. A herpes simples é causada pelos vírus das herpes catapora. É uma das doenças mais comuns da infância, causada por vírus. Ela pode ser altamente contagiosa para aqueles que nunca foram acometidos por ela antes ou para aqueles que não receberam a vacina. A catapora é caracterizada principalmente pelo surgimento de bolhas vermelhas na pele, espalhadas por todo o corpo, que causam coceira e outros sintomas. Causas. A catapora é causada pelo vírus varicela, um integrante da família do herpes, vírus que pode também ser responsável pelas herpes.